Olá, irmãos, vamos começar para a gente aproveitar bem o nosso tempo. Então, convido todos que ainda estão tentando achar aí o seu lugar para orarmos e assim começar o nosso tempo. Ainda estamos com um problemazinho de energia, não é só aqui dentro, mas em vários lugares. Tem uma fase de energia que não voltou. E aí, ainda bem que aqui só pegou uma das luzes. Ok, vamos orar ao nosso Senhor. Pai Celeste, mais uma vez nós agradecemos o privilégio de estarmos juntos aqui para estudar esse assunto tão importante, o reino no livro de Apocalipse. Abençoa o teu servo, Dr. Clach, que vai ministrar aos nossos corações. Abençoa também o pastor Jaime, à medida em que ele faz a tradução, e cada um de nós que possamos ter mentes atentas. Te agradeço, ó Deus, pelos resultados dessa conferência, que o Senhor mesmo se digne em abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Então, pastor Jaime. Precisa som desse microfone aqui. Okay, that's on. Okay, great. All right, we're on now. Well, good evening, everyone. Boa noite, todos. It's great to see you again. É bom lhe ver de novo. So the last night of our conference on the kingdom has arrived. A última noite da nossa conferência chegou. So I really appreciate you coming out to hear my teaching on this issue. Eu aprecio o fato que vocês chegaram para ouvir esses ensinos. Of course, the main thing is we're coming to hear from the Word of God. Primeiramente, estão chegando para ouvir a palavra de Deus. But I hope this has been a blessing to you. Mas eu espero que é uma bênção também para vocês. I know being able to do this has been a blessing for me. É uma bênção para eu ter o privilégio de fazer essa. You know, I'm really appreciative for this opportunity. Estou apreciando a oportunidade. An honor to be able to come before you for these last 5 days. É uma honra estar aqui com vocês nesses 5 dias. So I'm really looking forward to our message this evening. Eu estou ansioso olhando para essa mensagem de hoje à noite. Because we're going to be looking at the issue of the kingdom of God in the book of Revelation. Porque vamos ver o reino no livro de Apocalipse. Just to summarize what we have been doing. Para resumir o que temos feito. For these 5 nights. Nesses 5 noites. We have been looking at the kingdom of God. Estamos focando no reino de Deus. Also known as the kingdom of heaven. Reino dos céus. So we have been doing what is called a biblical theology of the kingdom. Uma teologia bíblica. Which means that we are looking at the doctrine of the kingdom really from Genesis through the book of Revelation. Olhando a doutrina do reino de Gênesis até Apocalipse. So we have been looking at a lot of key passages related to the kingdom. Olhando em passagens chaves sobre o reino. And try to learn what we can from those passages. Para aprender o que podemos aprender dessas passagens. On the first night, na primeira noite, I made some opening statements about the kingdom. Foi geral. How according to Genesis 1, com Gênesis 1, God created man to rule the world for his glory. Deus criou o homem para governar o mundo para a glória dele. And we talk about how Adam failed. Adão falhou. And all of us since then have failed. E todos nós desde Adão também falhamos. But because of Jesus, mas por causa de Jesus, who is the last Adam, o último Adão, there will be a successful kingdom reign over the earth. Terá reino de sucesso sobre a terra. And then in our second night, na segunda noite, we talked about the kingdom in the Old Testament. Vimos o reino no Velho Testamento. And we looked at just Old Testament passages. Olhando somente no Velho Testamento. And we saw that the Old Testament taught that there would be a earthly kingdom. Vindo que o Velho Testamento falou sobre reino terreno. That the kingdom of Israel was actually a kingdom of God on earth. O reino de Israel era de fato reino de Deus aqui na terra. But because of sin, Israel failed. Mas por causa do pecado, Israel falhou. And therefore we look to the kingdom of the Messiah that will come in the future. Estamos olhando para o reino que o Messias vai reinar no futuro. So we talked about that the kingdom of God is tangible.
O reino de Deus é uma coisa tangível, It involves this earth, envolvendo coisas dessa terra. and it involves us as people on the earth, Nós, pessoas que andam na terra, and it involves the animals and the fish and the birds. animais, peixes, aves, And yet there's also spiritual characteristics. mas of that também kingdom. características espirituais. It will be a kingdom of righteousness Um and reino de justice. justiça e retidão. And the king of this kingdom E o rei deste reino will be the Messiah we now know as Jesus. é o Messias, conhecido por Jesus. And then on the third night, Na terceira noite, we looked at the kingdom in the Gospels. vimos o reino dos evangelhos, Particularly, we looked at the Gospel of Matthew, em particular o livro de Mateus, because Matthew is really a gospel of the kingdom. porque Mateus é o evangelho do reino. And we saw that the kingdom expectation was the same as that in the Old E Testament. vimos que o reino apresentado em Mateus é a mesma coisa que mesmo reino que foi apresentado no Velho Testamento. But with the Gospels, we know who the king is. Mas agora, a partir dos evangelhos, sabemos quem é o rei. The Old Testament was predicting the Messiah, O Velho Testamento profetizou sobre o Messias, but the Gospels tell us that Messiah was Jesus. mas nos evangelhos entendemos que o rei, o Messias, é Jesus. And then yesterday we talked about the kingdom in the book of Acts and Paul's epistles. Ontem vimos o reino no livro de Atos e nas epístolas. And we talked about the fact that Jesus has ascended to the right hand of the Father, Vimos que Jesus está na destra do Pai, victorious over death, vitorioso sobre a morte, and establishing his church. estabelecendo sua igreja. And the kingdom is going to come in the future with his second coming. E o reino vai ser uma coisa futura com a segunda vinda. Now that leads us to our last part of the study, E agora estamos na última parte do estudo. which is the kingdom in the book of Revelation. O reino, o livro de Apocalipse. So there's a lot of things about the kingdom in this book. Muita coisa sobre o reino And no Apocalipse. we are going to survey the kingdom in Revelation. E vamos fazer um estudo panorâmico sobre o reino em Apocalipse. Now I'm not able to talk about everything in Revelation. Eu não vou falar só tudo que acontece no livro de Apocalipse. I can't go into detail about all the judgments and some other things. Eu não vou entrar em detalhes sobre julgamentos e outras coisas. But the main thing will be to see what we can learn about the kingdom from this book. Mas focar o que o livro de Apocalipse fala sobre o reino. Now sometimes the book of Revelation is scary for some people, Algumas pessoas olham o livro de Apocalipse e ficam um pouco assustados. because you get all these symbols Porque tem símbolos, and you get things about dragons tem dragões and beasts. e bestas. And so sometimes people think the book of Revelation is too hard to understand. E algumas pessoas dizem é difícil mais entender. Now certainly there are challenges with studying the book of Revelation, Tem desafios em estudar o livro de Apocalipse, but I don't think it's as hard as many people make it out to be. mas eu acho que não é tão difícil como pessoas inventam a ser. And according to Revelation chapter 1 verse 19, Conforme Apocalipse 1 e 19, this is what Jesus said o que Jesus falou? as he's speaking to John the apostle, Falando para João, o apóstolo, who is on the island of Patmos, no ilha de Patmos, imprisoned for his testimony for Jesus. imprisionado por seu testemunho por Jesus. And Jesus appears to John in around the 90s AD. E Jesus aparece a João mais ou menos no século do ano 90 depois de Cristo. And in verse 19, Jesus tells John, Em versículo 19, Jesus fala: "Therefore write the things which you have seen, and the things which are, and the things which will take place after these things." Escreve, pois, as coisas que viste, e o que são, e as que hão de acontecer depois destas. The things which have taken place appear to be related to chapter 1. As coisas que já aconteceram estão ligadas mais em capítulo 1. The things which are seem to be related to chapters 2 and 3. As coisas que hão estão em capítulos 2 e 3. When Jesus addresses the 7 churches at this time, Jesus falando com as 7 igrejas. but it also addresses things that will take place in the future. E também fala sobre coisas que vão acontecer depois destas. And the future section is the biggest section of Revelation. E a parte que fala sobre o futuro é a maior parte do livro de Apocalipse. You could say that chapters 4 through the end of the book are future. Podemos dizer capítulo 4 até o fim do livro, tudo é futuro. I want to make some key points before we begin. Vamos ver alguns pontos principais. So I want to give some big picture points before we start looking at the O details. panorama, o retrato grande antes de olhar nos detalhes. The kingdom in Revelation
O reino descrito em Apocalipse is consistent with the future earthly kingdom idea found in other sections of the Bible. é consistente com o conceito de um futuro reino terrestre, como encontrado em outras seções da Bíblia. Some in this age have believed in Jesus the Messiah, Alguns nesta época creem em Jesus, o Messias. and thus they know the king currently, Então eles estão conhecendo o rei and they have become related to that kingdom. e têm um relacionamento com o rei. But there is a coming tribulation period that immediately precedes the second coming of Jesus and his kingdom. Mas há uma tribulação que está chegando que imediatamente precede a segunda vinda de Cristo e o seu reino. So in chapter 6 through chapter 19, Capítulo 6 a 19, we believe that this describes what is called the tribulation period, estamos vendo o que é descrito por ser o tempo da tribulação. which is a 7-year period of God's divine wrath. 7 anos Deus julgando na sua divina ira. It's a time where God judges an unbelieving world Deus julgando um mundo incrédulo and brings Israel to salvation. e traz Israel à salvação. And when that tribulation period is over, E quando termina a tribulação, Jesus comes and establishes his kingdom on the earth. Jesus estabelece o seu reino aqui na terra. Jesus reigns for 1,000 years, Ele reina por 1000 anos and then there is a transition to what we call the eternal kingdom, e depois temos uma transição para o reino eterno, which goes on into eternity. que vai para toda a eternidade. But now what we're going to do Agora o que vamos fazer is start looking at important kingdom passages in the book of é Revelation. examinar passagens sobre o reino no livro de Apocalipse. Let's look in Revelation chapter 1, verse 6. 6. Apocalipse 1 e 6. In chapter 1 is an introductory chapter, Capítulo 1 é um capítulo de introdução. and verse 4 says, John to the 7 churches that are in Asia. Capítulo 4, João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. And I'll also read verse 5. Versículo 5. And from Jesus Christ, E da parte de Jesus Cristo, the faithful witness, a fiel testemunha, the firstborn of the dead, o primogênito dos mortos and the ruler of the kings of the earth. e o soberano dos reis da terra. So Jesus positionally is the ruler of the kings of the earth. Então a posição de Jesus é ser rei dos reis da terra. Matthew 28 told us that Jesus currently has all authority in heaven and on earth. Mateus 28 nós lemos que Jesus tem toda a autoridade, tanto dos céus como da terra. But after the tribulation period, Mas depois do tempo da tribulação, when Jesus comes again, quando Jesus volta de novo, he will begin to exercise that authority over the nations of the earth. ele vai agir ou exercer nessa autoridade sobre os reis da terra. And then the next part of verse 5 says, Próximo parte do versículo 5 diz: To him who loves us and released us from our sins by his blood, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. and then we have a reference to the kingdom in verse 6. E tem referência do reino em versículo 6. And he has made us to be a kingdom, E nos constituiu reino, priest to his God and Father. sacerdotes para o seu Deus e Pai. To him be the glory and the dominion forever and ever. Amen. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. But Amém. notice that he has made us to be a kingdom. Note que ele nos fez um reino. So again, John is writing this in the 90s AD, Lembra, estamos no século de cerca de ano 90 depois de Cristo. and Jesus has ascended to heaven for about 60 years now. Jesus já está no destro do Pai faz 60 anos. But John says that he has made us to be a kingdom. Mas João diz que ele nos constituiu reino. So positionally, we are a kingdom, Então, posicionalmente somos reino. which means we have the rights to the kingdom in Jesus. Temos os direitos do reino em Jesus. Now, when we get to Revelation chapter 5, verse 10 later, Mais tarde, em capítulo 5, versículo 10, it'll say that those who have been made a kingdom are going to reign. os que são parte desse reino, os que são feito reino, vão reinar. But the reason we can be a kingdom positionally now Mas a razão que podemos ter na posição de ser posicionalmente no reino is because we have trusted in the Messiah. é porque temos confiado no Messias. Now, verse 7 says, Versículo 7, Behold, he is coming with the clouds,
eis que vem com as nuvens, and every eye will see him, e todo olho o verá, even those who pierced him, até quantos o ultrapassaram. and all the tribes of the earth will mourn over him. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. So that is a prediction of Jesus' second coming. Predição da segunda vinda. And it is the second coming that brings the kingdom reign to earth. É a segunda vinda que é o início do reino aqui na terra. Now I want to make some comments about Revelation chapters 2 and 3. Quero ver capítulos 2 e 3. And we'll be quickly moving to Revelation chapter 2 verse 26. E em breve para versículo 26 e 27 de 2. Chapters 2 and 3 are important. Capítulos 2 e 3 são importantes. Jesus has a message for the 7 churches of Asia Minor. Jesus tem uma mensagem para 7 igrejas em Ásia Menor. These are real churches in the region. São igrejas verídicas na região. And Jesus knows each of them in detail. E Jesus conhece cada nos seus detalhes. He gives an evaluation of each church, Ele faz uma avaliação de cada igreja, tells them what they are doing right and what they are doing wrong, dizendo o que está fazendo certo, o que está fazendo errado. and then he gives these promises for the future. E depois ele vai dar promessas para o futuro. Jesus knows that these churches are facing persecution Jesus sabe que essas igrejas estão sofrendo perseguições from Satan and from the world. de Satanás e do mundo. And he knows that it would be easy to give up. E seria fácil desistir. So over and over again, Então, vez após vez, Jesus calls on them to overcome. Jesus chama eles para vencer. And to overcome means to stay true to the faith. Vencer significa estar firme para a fé, com a fé, ser fiel. Don't give in to Satan. Don't give in to the world. Não desiste, não submete-se a Satanás ou ao mundo. Stay true to the faith. Seja firme pela fé. Because if they do this, Porque se fazer, they will get these great kingdom rewards in the future. recebemos recompensas do reino no futuro. So what we do now as the church O que a gente faz aqui na igreja impacts what we will be doing in the future. terá impacto no que eu estou fazendo no futuro. Now I want you to look at chapter 2, verses 26 and 27. Capítulo 2, versículo 26 e 27. And actually in verse 25, Começando no versículo 25. Jesus says to the church at Thyatira, Jesus fala sobre a igreja em Tiatira. he says, "Nevertheless, what you have, hold fast until I come." Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. So he wants them to stay firm until he comes again. Está dizendo, fica firme até que eu volto. And then he makes a promise in verses 26 and E 27. depois ele faz uma promessa em 26 e 27. He who overcomes. Ao vencedor. So these will be blessings for the overcomer. Essas são bênçãos para a pessoa que vence. Now who is the overcomer? Quem é a pessoa que vence? It would be the person who endures in the faith. São as pessoas que permanecem na fé. The overcomer is one who does not turn away from the faith. Que não desiste de continuar na fé. Sometimes the Bible talks about people who profess to know Christ but then turn away. A Bíblia fala sobre pessoas que professam conhecer Cristo e depois dá costas. We're not just talking about someone simply sinning Estamos falando sobre pessoas que or, de acaso fazem um pecado or struggling a little bit in their faith, ou está lutando com sua fé, but those who totally turn away from mas Christ. que totalmente dá costas ao Evangelho. And I personally believe that all true Christians are overcomers. Eu pessoalmente acredito que todos os crentes são vencedores. And that God gives every Christian the ability to overcome. E Deus dá poder para todos os crentes vencer. So if you are a true Christian, I think this applies to you as well. Se você é um crente verdadeiro, eu creio que essa pertence a ti também. But let's look specifically at the promise. Mas vamos olhar na promessa. That he who overcomes and he who keeps my deeds until the end, Ao vencedor que guarda até ao fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações. to him I will give authority over the nations. A ele darei autoridade sobre as nações. And he shall rule them with a rod of iron, as the vessels of the potter are broken to pieces, as I also have received authority from my Father. Com cetro de ferro as regerá e as reduzirei a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai. So this promise here A promessa aqui
deals with Jesus giving the overcomer authority over the nations. Fala sobre Jesus dando o vencedor autoridade sobre as nações. Notice that the word, this is what will happen. Note as coisas que vão acontecer. The reign of the nations is not taking currently. O reino não está acontecendo naquele momento. It's clear that the churches are not reigning in the kingdom at this particular As point. igrejas estão reinando no reino neste momento. They certainly know who the king is, Eles conhecem o rei and positionally they are a kingdom. e posicionalmente são um reino. But the reign of the kingdom is not taking Mas place o at this point. reino do reino não está acontecendo. What's interesting about this statement O que é interessante dessa frase, is that this is a quotation of Psalm 2, verse 9. estão citando Salmo 2, versículo 9. Now, we already looked at Psalm 2, I think, on Tuesday, Vimos Salmo 2 na terça-feira. so I'm not going to have you turn there again. Eu não vou voltar. But Psalm 2 was about the Messiah. Mas Salmo 2 falava sobre o Messias. And in that psalm, E naquele salmo, the nations are presented as not wanting God to rule over them. as nações estão apresentadas como nações que não querem que Deus reine sobre eles. And God sits in the heavens and laughs at them, E Deus está lá no céu rindo sobre eles. and then tells the nations and their kings, E diz para as nações e seus reis: I will establish my king on Mount Zion, eu vou estabelecer meu reino em Sião. which refers to the earth in Jerusalem. Que está falando sobre a terra e Jerusalém. And then in Psalm 2:9, E são 2 e 9. he says that he's going to give authority to the Messiah over the nations. Que ele dá autoridade ao Messias sobre as nações. And the Messiah will rule the nations with the rod of iron. E o Messias vai governar as nações com cetro de ferro. Now in Psalm 2, São os dois. it's not predicted that the church would reign in that passage. Nós não temos predição que a igreja ia participar com It's isso. talking about the Messiah reigning. Está falando sobre o Messias reinando. But what we're seeing here Mas o que a gente veja aqui, is that Jesus is saying, Jesus está dizendo, when I reign over the nations, quando eu estou reinando, I will share that reign with you. eu vou compartilhar este reino com vocês. So when Jesus rules the world, Então, quando Jesus está reinando, those who are part of the church will rule as well. essas que participam da igreja vão participar também, reinando junto com ele. There's a little bit of an irony here, Tem uma coisa irônica aqui, because Jesus has promised in the Gospels that Christians will suffer in this age, porque Jesus falou que crentes aqui nesse mundo vão sofrer, and they will be persecuted. serão perseguidos. And the nations who do not know God will persecute Christians. E as nações que não conhecem Deus vão perseguir os crentes. But in the coming kingdom, Mas no reino que vem, those who are persecuted now os que são perseguidos hoje will begin to reign, vão reinar sobre and that's because of Jesus. por causa de Jesus. So in the future, Então, no futuro, when we are reigning in the kingdom, quando estamos reinando no reino, it's not because we are so great in and of ourselves, não porque nós temos qualquer coisa em nós mesmos, but it's because of our relationship with Jesus, mas por causa do nosso relacionamento com Jesus, who saves us que nos salvou and allows us to rule with him. e nos deixa participar com o seu reino. Now let's look at Revelation chapter 3, verses 20 and 21. Capítulo 3, 20 e 21. Now this is a message to the church at Laodicea. Mensagem para a igreja em Laodiceia. Now the Laodicean church isn't doing very well, A igreja de Laodiceia não está andando muito bem, but we are going to focus on what is promised them. mas vamos focar na promessa. So in verse 20, Jesus says, Versículo 20, Jesus disse: Behold, I stand at the door and knock. Eis que estou à porta e bato. If anyone hears my voice and opens the door, Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, I will come into him and will dine with him and he with me. entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. And then in verse 21, Versículo 21. he who overcomes, Ao vencedor I will grant to him dar-lhe-ei to sit down with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me senti com meu Pai no seu trono. This is another kingdom promise to the church. É outra promessa do reino para a igreja. And Jesus talks about two different thrones here. E Jesus está falando sobre dois tronos. He talks about his throne, Seu trono, which will be sat upon in the future. que vai ser sentado no futuro, And then he talks about the Father's throne, e o trono do Pai, which is the throne of God up in heaven. que é o trono do Pai lá no céu.
We looked at another passage earlier. Vimos uma outra passagem mais cedo, By earlier, I mean on last Tuesday. eu acho que terça-feira, We looked at Psalm 110, olhando no Salmo 110. where God the Father Deus o Pai calls the Messiah up to his right hand in heaven. chama o seu filho para sentar ao lado direito dele. And the Messiah sits at that throne E o Messias senta no trono until the time comes for the Messiah to reign upon the earth. até que o tempo dos Messias reina na terra. And that is described in Psalm 110, verse 2. É descrito em Salmo 110, versículo 2. Now here Jesus makes a comparison. Aqui Jesus faz uma comparação. Jesus presents himself as one who has already overcome. Jesus se apresenta com alguém que já venceu, He has died morreu, and has been raised from the dead ressuscitou dos mortos, and has been ascended to the right hand of the está no Father. destro do Pai. So Jesus has and is sitting at the right hand of the Father. Jesus está assentado no trono lá no céu, destro do Pai. And Jesus says, now I'm going to show you something, Jesus disse: agora eu vou mostrar alguma coisa. that for the overcomer, Para o vencedor, he can sit down with me on my throne as I sat down on my Father's throne. ele pode sentar comigo no meu trono, da mesma forma que eu sentei no trono do meu Pai. As we have seen in other sections, Temos visto em outros textos, the throne of Jesus here is David's throne. o trono de Jesus é também o trono de Davi. The earthly throne in Jerusalem the Messiah will sit upon. O trono terreno em Jerusalém, a qual o Messias vai sentar. In Matthew chapter 25, verse 31, Mateus 25:31. Jesus says, when the Son of Man comes in his glory, Quando o Filho do Homem chega na sua glória and all the angels with e him, todos os anjos junto com ele, then he will sit on his glorious throne. então vai sentar no seu trono glorioso. So in that verse, Naquele versículo, Jesus said his sitting on his throne is linked with his coming in glory with the angels. Jesus disse que o sentar no seu trono está ligado com sua vinda e chegada com os anjos. And the great thing here is, E a grande coisa aqui é, when Jesus begins to sit on his throne, no início, quando Jesus senta no seu trono, we will be sitting on that throne too. nós podemos sentar juntos com ele no trono. And I think the key thing here A coisa-chave aqui, is that we're talking about that authority. estamos falando sobre aquela autoridade. So it may not be the case O que não pode ser o caso, that everybody's sitting in the exact same space spatially, que todo mundo está sentado no mesmo lugar espacialmente falando. but the authority that Jesus has to reign, Mas a autoridade que Jesus tem para reinar, he will share with those who belong to him. ele está compartilhando com os que pertencem a ele, essa autoridade. Now sometimes people wonder, well, what does that reign look like? Pessoas perguntam, como podemos imaginar tal reino? And it's hard for me to tell you exactly what that means. É difícil descrever exatamente o que significa isso. But the one thing that we do know Mas uma coisa que a gente entende, is that Jesus is literally coming to earth again, Jesus literalmente aparece aqui na Terra de novo. just as his first coming was Da literal. mesma forma que sua primeira vinda era literal, também a segunda. His second coming to earth is going to be literal. A segunda vinda também é literal. And he is going to rule the nations of the earth. Ele vai reinar sobre as nações da terra. In Isaiah 19, there's discussion of Egypt and Assyria. E a Isaías 19? Isaiah 19, yeah. 19 fala sobre Egito e a Síria. And Zechariah 14 talks about the nations coming to Jerusalem. Zacarias 14 fala sobre nações chegando para Israel. And I take it that the reigning will probably include the things that Jesus wants us to do. Então, parte do reino é que nós vamos fazer as tarefas que Jesus deseja que a gente faz. Now let's look at Revelation chapter 5. Vamos agora em Apocalipse 5. Now Revelation chapter 5 comes within a section of chapters 4 and 5. Apocalipse 5 está no texto de capítulos 4 e capítulo 5. And there is a transition in the book here. Temos uma transição no livro. Chapters 2 and 3 were messages to the 7 churches. Capítulos 2 e 3, mensagens para as 7 igrejas em Ásia Menor. Now chapters 4 and 5 take us to a glorious scene in heaven. Capítulo 4 e 5, estamos num cena glorioso lá no céu. It's the most glorious heavenly scene in all of the Bible. A cena mais gloriosa que está descrita na Bíblia. So we have this heavenly scene. Está lá no céu olhando. And chapter 4 emphasizes the glory of God the Father on his throne. Capítulo 4 dá ênfase da glória do Pai no seu trono.
And then when we come to chapter 5, E chega no capítulo 5, there's also the discussion of the Lamb, who is Jesus. vimos o Cordeiro, Jesus. And there is this scene where the Father is on the throne, Temos visto o Pai no seu trono, and he has a scroll in his right hand. com um rolo na sua mão direita, And it's visible for everyone in heaven to see. visível para todo mundo ver. And you may ask, what is that scroll that he is O que é holding? esse rolo que ele está segurando? And it's the title deed to the earth É o título para o planeta Terra and the judgments needed to take planet Earth back. e os julgamentos necessários para recapturar o planeta Terra. God has mercifully been putting up with the rebellion on the planet. Deus, na sua misericórdia, já paciente viu a rebelião aqui no planeta. But starting in chapter 6, there will be judgments given on the earth. Mas em capítulo 6 vem o julgamento. And those judgments will end up in the second coming of Jesus to earth. E os julgamentos terminam com a segunda vinda de Jesus. I don't have time to talk about all the judgments of the book of Eu Revelation. não tenho tempo para falar sobre julgamentos no livro de Apocalipse. But there are 7 seals Mas tem 7 selos which are linked with or on the scroll. que estão no rolo mesmo. So when the seals are peeled off the scroll, it allows the scroll to open. Abrindo os selos, deixa desenrolar o rolo. And then after the seals, there are 7 trumpets. Depois dos 7 selos, tem 7 trombetas, And then there are 7 bowls. 7 taças. And each of those judgments gets worse and worse. Cada julgamento torna-se pior e pior. And then the culmination is the second coming of Jesus to earth. Culminação com a segunda vinda de Jesus para a Terra. Now, in Revelation 5, Apocalipse 5 there's sadness in heaven for a while tem uma tristeza no céu por um because momento. it doesn't look like anyone is worthy to take that book from the hand of the Father. Porque parece que não tem ninguém digno para receber tal rolo do pau da mão do Pai. There needs to be a special man to take that book out of God's hand. Precisa alguém especial para tirar o rolo da mão do Pai. And it seems like no one is worthy. E ninguém é digno. But someone is worthy. Mas tem alguém digno. Jesus is the Lamb who is worthy. Jesus, o Cordeiro, é digno. He is the one worthy to take the scroll from the hand of the Father. Ele é digno para receber o rolo da mão do Pai. And with this we see in verse 9. E vimos no versículo 9. There's this song concerning the worthiness of Jesus. Temos um cântico sobre Deus, o Messias digno. And again, this is taking place in heaven. Esses são acontecimentos lá no céu. And here's the new song in verse 9. E o cântico em versículo 9. Worthy are you to take the book and to break its seals, for you were slain and purchased for God with your blood men from every tribe and tongue and people and nation. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Why is the Lamb worthy? Porque o Cordeiro é digno. Because he died for people from every tribe, tongue, people, and nation. Porque ele morreu para pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Now the kingdom will be talked about in the next verse, O reino será falado no próximo versículo, but we have to emphasize here mas tem que enfatizar aqui, that in verses 9 and 10, no versículos 9 e 10, this shows a strong connection between the cross and the coming kingdom. temos uma grande e forte conexão entre a cruz e o reino que vem, This brings together the first coming of Christ and the second coming of ligando a Christ. primeira vinda de Cristo com a segunda vinda de Cristo. At his first coming, Jesus was the suffering servant. Na primeira vinda, Cristo era o servo sofrendo, And because he was victorious, mas sendo vitorioso. we see kingdom truths in verse 10, Vejo verdade sobre o reino em versículo 10, where it said, e diz: "You have made them to be a kingdom E para o nosso Deus os constituísse reino and priests to our God." e sacerdotes. This sounds a lot like Revelation chapter 1 verse 6, Parece muito com o capítulo 1, versículo 6, where we were again told that believers were a kingdom. onde também foi dito que os crentes são reino. Now notice that those who are a kingdom Note que os que são reino are also those who are told também foram ditos they will reign upon the earth. e reinarão sobre a terra. So now notice that is future. Note, reinarão futuro. Those who currently are a kingdom Os que estão atualmente reino,
which would include all of us who have trusted in Jesus, todos que têm crido em Cristo, are also those who will reign upon the os earth. que são reinos, são os que vão reinar. So that's a very clear indicator É indicador claro, that the kingdom reign of the Messiah o reino do Messias and the reign of his saints e o reino dos seus santos will take place in the future é evento futuro. and will also be upon the earth. E esse evento futuro está na terra. Now, when we come to Revelation chapter 6, Capítulo 6. this is where the judgments from that scroll begin to take place. Os julgamentos que estavam naquele livro, os selos abertos, estão começando a acontecer. And we should notice in chapter 6, verse 1, 6 e 1. then I saw when the Lamb broke one of the seven seals. Vi quando o Cordeiro abriu dos 7 selos. And then he says, I heard one of the four living creatures saying as with a loud voice of thunder, come. E ouvi dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. So the seal judgments begin to unfold. Então tem os julgamentos dos selos abrindo. And these are tragic events upon the world. Coisas trágicas acontecendo no planeta. But the one thing to notice here, Uma coisa que precisa notar that it is the Lamb who is doing this. é o Cordeiro que está iniciando essa obra. So this is the wrath of the Lamb upon an unbelieving world. É a ira do Cordeiro sobre o mundo incrédulo. This is the opening shot in the take back of planet Earth. A primeira tira para recapturar o planeta Terra. Now I want you to come to a look at verses 9 to 11 of this chapter. Note versículos 9 a 11. Because during this tribulation period, Durante a tribulação, Satan is also active, Satanás é ativo. and wicked people are also active. Wicked people. E pessoas más também são ativos. And verse 9 describes what we would call martyrs. E versículo 9 fala sobre os mártires. These are people who are killed for their faith during this time. Pessoas que morreram por causa da sua fé. So verse 9 says, Versículo 9 fala, when the Lamb broke the fifth seal, quando ele, o Cordeiro, abriu o 5º selo, I saw underneath the altar vi debaixo do altar the souls of those who had been slain because of the word of God and because of the testimony which they had maintained. as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. So these people are killed for their faith, Pessoas que morreram por causa da sua fé, and their bodies would be on the earth, o corpo está lá na terra, but their souls appear in heaven, a alma está lá no céu. which is consistent with what we believe, É consistente com o que a gente acredita. that if a Christian dies physically, Que quando o crente morre fisicamente, he or she goes to be with the Lord in heaven, a sua alma está lá com o Senhor lá no céu. not with the body, Não com o corpo, but in spirit. mas em espírito. Now in verse 10, Versículo 10. it tells us what these saints in heaven are saying. O que essas almas lá no céu estão dizendo? And they cried out with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, will you refrain from judging and avenging our blood on those who dwell on the earth? Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? What's interesting here O que é interessante aqui, is that as the souls of these saints appear in heaven, as almas daquelas pessoas lá no céu they have not forgot what's taken place on earth. não esqueceram os acontecimentos na terra. They don't arrive in heaven and say, Não chegam lá no céu dizendo: Who am I? What is this place? I don't know anything. Quem sou eu? Onde estou? O que aconteceu? No, they're very aware why they are there. Eles estão bem atentos porque estão lá. You might think that someone who is in heaven Poderia até pensar alguém lá no céu. has no concern about earth anymore. Diz, deixa pensar sobre mais a terra. But these saints are concerned about the Mas earth. os santos estão pensando sobre coisa aqui na terra. They want the Lord to be glorified on the earth. Ele quer que o Senhor seja glorificado lá na terra. So they say, Então dizem: How long, O Lord, until you avenge our blood upon the Até earth? quando, Senhor? Até que você vai vingança pelo sangue lá na terra. So at this point, we have looked at two heavenly scenes. Estamos vendo 2 cenas lá no céu. We looked at Revelation 5, Apocalipse 5. and what did we see in that section? O que vimos? That even though it's a heavenly scene, Mesmo sendo lá no céu,
It looks towards a reign upon the earth. está focando sobre o reino na terra. And now in Revelation 6, Agora em capítulo 6, when we see these saints in heaven, vimos os santas almas lá no céu. they want the Lord to come to earth so that he can reign there. Eles querem que o Senhor chegue aqui na terra para reinar. Now in verse 11, Versículo 11, I'm just going to summarize what verse 11 says. resumindo, These saints are told that they have to wait a little while longer. ele diz para os santos, vocês têm que esperar um pouquinho. They're given a white robe, Recebem um roupão branco, and they're told that they need to wait tem que esperar, because there are going to be others who are going to be killed as well. porque tem outras pessoas que vão sofrer também, ser mártires para sua fé. So their desire and expectation Então seus desejos, suas esperanças, has to be held off for a little while. tem que esperar um pouquinho. And I want you to tuck that idea away in your mind, Bota essa ideia lá na sua mente, because when we get to Revelation chapter 20 verse 4, porque quando chega em capítulo 20, versículo 4, this group of people shows up again. essas almas, essas pessoas aparecem de novo. And I want you to remember what these saints were thinking at this Eu time. quero que quando chega no capítulo 20, você lembre o que estamos falando sobre aqui, essas pessoas em capítulo 6. Now we're going to look at in Revelation chapter 7, Apocalipse 7, in verses 4 to 8, 4 a 8, there's the mention of this group of 144,000. tem menção dos 144 mil. So Revelation 7 verse 4 says, 7 e 4 fala, I heard the number of those who were sealed, ouvi o número dos que foram selados. 144,000 from every tribe of the sons of Israel. Era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. I believe this is talking about literal ethnic Israel, Eu creio que estamos falando sobre Israel literal étnico, the literal tribes of Israel. tribos literais. Verse 5 says, from the tribe of Judah, 12,000. Da tribo de Judá, 12 mil. From the tribe of Reuben, 12,000. Tribo de Ruben, 12 mil. From the tribe of Gad, Gade, 12 mil. and so on. E continuando. So it seems that there is a salvation of a lot of Israelites at this particular Tem time. salvação de muito povo israelita nesse tempo. There will be even more Israelites saved later, Mais israelitas salvos mais tarde. but these are literal Israelites saved and destined for the kingdom. Mas são israelitas literais, salvos e destinados para reinar no reino também. Now verse 9 also talks about a great multitude of Gentiles. Versículo 9, multidão de gentios. After these things I looked, and behold, a great multitude which no one could count, from every nation and all tribes and peoples and tongues, standing before the throne. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. So that shows that God's purposes with both Israel and the nations are progressing at this particular Estamos time. vendo o propósito de Deus, tanto com Israel, tanto com as nações, está progredindo para frente agora. By the way, I forgot to mention one thing in chapter 6. Eu esqueci de mencionar alguma coisa em capítulo 6, This is verses 12 and following. 6, 12. According to verse 12, when the sixth seal was broken, Em capítulo 6, versículo 12, quando o sexto selo foi aberto, there was a great earthquake, and then the sun became black. houve grande terremoto e o sol se tornou negro. And verse 13 says the stars of the sky were falling to the earth. 13, as estrelas do céu caíram para a terra. And according to verse 15, E versículo 15, the kings of the earth and the great men and the commanders and the rich were trying to hide among the rocks. os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas. So God's wrath is becoming very strong at this particular time. Então a ira de Deus é bem forte nesse momento. And notice what they declare in verses 16 and 17. E note a declaração dessas pessoas no versículo 16. And again, these would be the wicked. Essas são as pessoas más. They said to the mountains and to the rocks, Disseram aos montes e aos rocheiros: fall on us and hide us from the presence of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb, for the great day of their wrath has come, and who is able to stand? Caia sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro,
porque chegou a grande dia da ira deles. So at this particular point, the people realize they're under the wrath of God. As pessoas estão percebendo que está sofrendo a ira de Deus. The wrath had begun with the first seal back in chapter 6, verse 1. A ira iniciou com o primeiro selo no capítulo anterior. But now that their full attention, now they understand what is going on. Agora estão percebendo essa é a ira de Deus. And they understand that this is the wrath of God the Father. A ira de Deus, o Pai, And this is the wrath of the Lamb, who is Jesus. e a ira do Cordeiro, Jesus. Now I'd like us to look at Revelation chapter 11. Vamos para Apocalipse 11 And my attention is going to go to verse 15. e vamos para versículo 15. So by this time, the seal judgments have unfolded. Nesse tempo, os julgamentos dos selos já foram abertos. And it's also been the case that there have been these trumpet judgments that have unfolded. Os julgamentos de trombetas também foram feitos. Like I said, I wish I had time to go into detail about all of those Não things. tem tempo para entrar em detalhe, gostaria. But I'm choosing things most related directly to the kingdom. Mas estou escolhendo coisas que estão mais focadas no reino. So at the time of the seventh trumpet, No sétimo trombeta, found in chapter 11, verse 15, 11 e 15, notice what is announced here. note o que é anunciado. Then the seventh angel sounded, E o sétimo anjo tocou a trombeta, and there were loud voices in heaven saying, e houve no céu grandes vozes dizendo, here's the kingdom implications. agora vamos ao reino. The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he will reign forever and ever. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. At this point, the world is deep within the 7-year tribulation period. Neste momento, o mundo está bem avançado nas 7 anos de tribulação. We are getting closer to the end of the period. Estamos chegando mais perto do fim. The end of that period is not here yet, Não chegou o fim ainda, but there is a big announcement made in heaven. mas tem um anúncio lá no céu. And really, this is a declaration É uma declaração. that Jesus is going to reign. Jesus vai reinar. So the kingdom of the world O reino do mundo has become the kingdom of our Lord and of his Christ. se tornou o reino do nosso Senhor e do seu Cristo. When we get to chapters 12 and 13, Chegando ao capítulo 12 e 13, we'll see that at this time Satan is deceiving the world. estamos vendo Satanás enganando o mundo. But there's this dramatic statement Mas temos uma frase dramática, that the kingdom of the world que o reino do mundo is becoming the kingdom of Jesus the Christ. está tornando o reino do Cristo. And he, Jesus, E ele, Jesus, will reign forever and ever. reinará para todo sempre. Now in chapters 12 and 13, Capítulos 12 e 13, we see that before the kingdom reign of Jesus, Satan is viewed as having authority in this world. antes do reino de Jesus, Satanás tem autoridade aqui no mundo. And if you look at Revelation chapter 12, verse 9, Capítulo 12, versículo 9, we see, vemos, and the great dragon was thrown down, the serpent of old, who is called the devil and Satan. e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. So we are dealing with the activity of Satan during this time. Estamos vendo com atividades de Satanás nesse momento. And notice how Satan is described, E note como Satanás é descrito, who deceives the whole world. que engana o mundo inteiro, sedutor todo o mundo. So during this particular time, Então, durante esse tempo, Satan is deceiving the entire planet Earth. ele está seduzindo, enganando todos no planeta, But his time is getting very short. mas seu tempo é breve. If you look at Revelation chapter 13, E capítulo 13, in verse 7, versículo 7, now in chapter 13, this describes what we would call the Antichrist. capítulo 13, estamos vendo o anticristo. In this chapter, he is described as a beast. Aqui descrito como uma besta. And this Antichrist person E essa pessoa, anticristo, is one who gets authority from Satan. ele recebe a autoridade de Satanás. So just as Jesus gets his kingdom authority from God the Father, Da mesma forma que Jesus recebe a autoridade do Pai, the Antichrist gets his authority from Satan. o anticristo recebe a autoridade de Satanás.
And there's a statement in verse 7 Tem o versículo 7. that it was given to him. Verse 7, it was also Versículo given to 7. him to make war with the saints Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos and to overcome them, e os vencesse. and authority over every tribe and people and tongue and nation was given to him. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Very interesting statement in verse 7, Muito interessante essa frase aqui. because we see that this Antichrist figure, O anticristo, through the power of Satan, com o poder de Satanás, has authority at this time tem uma autoridade over every tribe and people sobre and tongue and toda nation. tribo, nação, língua. Remember at Revelation 5:9, Lembra em capítulo 5:9, Jesus purchased with his blood Jesus comprou com seu sangue people from every tribe, tongue, people, and nation. pessoas de toda a tribo, nação, língua, povo. And that we know that his saints are going to reign. E sabemos que seus santos vão reinar. But at this particular time in the tribulation, Mas neste momento na tribulação, Satan is exercising his authority. Satanás está exercendo sua autoridade. The scripture refers to Satan as the god of this world. Satanás é o Deus deste mundo. Now I want to be clear, Quero ser claro. God is in sovereign control over the universe. Deus é soberano sobre o universo. So that whatever Satan is doing here Qualquer coisa que Satanás está fazendo is not coming outside of the authority of God. não é fora do controle do Deus soberano. Yet nevertheless, Então, mesmo assim, the scripture is telling us that at this time Satan is deceiving the world. a Bíblia fala que neste momento Satanás está seduzindo, enganando o mundo. Now as we move ahead in the storyline, Avança mais para frente. there are the bowl judgments that are poured out in Revelation 16. Tem os flagelos lá em capítulo 16. And again, I don't have time to talk about all of these, Não tem tempo para falar sobre todas essas. but these are the most destructive judgments of all. Mas são os julgamentos mais destrutivos de todos. These judgments are extremely severe São muito severos. and affect all of planet Earth. Mexe com o planeta Terra na sua inteira. And they appear to be coming very, very rapidly. E parece que estão um após o outro rapidamente. Probably at the very, very end of the 7-year tribulation No period. final dos 7 anos. And then in verses 17, in chapters 17 and 18, Capítulos 17 e 18. there's a discussion concerning the role of Babylon during this time. Temos o papel de Babilônia. Chapter 17 talks about the religious nature of Babylon. 17 fala sobre a natureza religiosa de Babilônia. And then chapter 18 talks about the commercial aspect about Babylon. E 18 falando sobre o aspecto comercial de Babilônia. And in these chapters, E nesses capítulos, Babylon is presented as the city of opposition to God. Babilônia é apresentada como uma cidade em oposição às coisas de Deus. Just as Jerusalem is the city of the great king, Em comparação, em contraste com Jerusalém, a cidade do grande rei, there's a sense in which Babylon is the center for what Satan is doing. Babilônia é centro das coisas de Satanás. O que ele está fazendo? And that certainly has connections back to Genesis chapter 11, Temos conexões com Gênesis capítulo 11, where with the Tower of Babel event, no evento de Torre de Babel. there was an attempt for the people at that time to make a great name apart from God. As pessoas querem fazer grande nome de si mesmo, independente de Deus. And God personally came down to stop what they were doing. E Deus desceu pessoalmente para parar aquela obra em Babel. And now we see Babylon significant again. Agora Babilônia está significante de novo. Now on a side note, Num outro, there is some discussion as to whether this is literal Babylon, pessoas perguntam, será que essa é Babilônia literal? or perhaps there could be some other area of the world that represents the spirit of Babylon. Ou algum outro canto no mundo que representa o espírito de Babilônia? I'm not here to solve that debate right now, Eu não estou aqui para resolver aquele debate hoje, although I do lean to the idea that it is a literal Babylon. mas estou inclinado a dizer que é Babilônia literal. Because in Scripture, Babylon usually refers to literal Babylon. Porque na Bíblia, Babilônia refere à cidade literal. But there are de good modo- people that disagree on that. Mas tem pessoas que não concordam com isso, pessoas boas. Okay, now what we are going to do at this point Agora o que vamos fazer?
is take a break, Tem um intervalo. but we're going to embark on Revelation chapters 19 through 22 to talk about the coming of the kingdom of Jesus. Vamos olhar capítulos 19 a 22 na chegada de Jesus. Right, so we'll take our break now. Vamos ter nosso intervalo. 15 minutos. What do you say? I think I have them. Yeah, yeah. Yeah, perfectly. Hello there. Sure. Okay. So what's the spelling here? Oh, right there, Antonio. Oh, to Carlos. Okay. To Carlos. Yeah. And the nations that don't do that, They get a plague. Yeah. What are the sacrifices? I think in Zechariah 14 they have to keep the Feast of Tabernacles. Festa dos Tabernáculos, talvez não mention. That's what they're supposed to do. So it's Uma das coisas da festa dos tabernáculos. so it's a celebration of a feast. A celebração da festa dos tabernáculos. Yeah. Let me look at that just to make sure that that's all that it's saying. Yeah, it talks about if one of the families of the earth does not go up to Jerusalem to worship the king. Se não para adorar o rei, So it talks about not worshiping the king. e não adorar o rei. And then it talks about nations who do not celebrate the Feast of Booths. Nações que não celebram a festa dos tabernáculos. And then the same thing in verse 19. Like if Egypt does not celebrate the Feast of Booths. Festa dos tabernáculos. Versículo 18 e 19 é a festa dos tabernáculos. Yeah, so that's what it seems to be. Yeah. Some temple literal? Is it a literal temple with literal sacrifices? I think it is. But it's not Mosaic sacrifices. Mas não é sacrifício. It's new covenant sacrifices that point back to Christ. É outro sistema de sacrifício debaixo de nova aliança, apontando de volta para Cristo. So it's an act of worship by Israel Então é meio de adoração do povo de Israel, that celebrates the cross. celebrando a cruz. And since Jesus is living in that temple, E já Jesus morando no templo, there's no way those sacrifices would be viewed as outside of him. não tem jeito que esse sacrifício fique fora, ele fora dessa. Está mirando tudo em Jesus. Okay, thank you. You resolved a great problem for him. Okay, well, good. Great. Tem como só tirar uma foto deles dois? Só uma foto deles dois aqui. Photo and you got questions. Oh, okay. All right. We'll come over here.
salvation of the King. Talking about a kingdom was already in existence. Are you saying it looks like the kingdom is already in existence in Revelation 11? Está dizendo que parece que o reino já está existindo. No capítulo 11, 12. And the music, song, sang there. Now the salvation has come. Yeah. The kingdom of God has come. With the kingdom in the future. I don't think 11 and 12 indicates that the kingdom actually was in existence at that time. Estava existindo naquele momento. The statement in chapter 11 is really, this is what's going to happen. Mas a frase aqui é uma coisa que vai acontecer. It's almost like declaring something just a little bit before it happens. Declaração logo antes de que acontece. Because it's clear in 12 and 13 that Satan and the Antichrist are Porque Satanás está dando nesse momento. Would that be something like now but not yet? I would say it's a statement of something that's about to occur. Uma frase de um acontecimento que está próximo. Estamos na porta de acontecimento. It might say, I use a boxing example. Em boxing, a luta, Let's say one boxer who's tougher que é mais forte, says, you're knocked out. você é seu fim. And then after that, the punch comes. E depois ele lança aquela mão. But it's more of a statement of what's about to occur. Ele diz, chegou seu fim. E depois That's my guess. Yeah, you're welcome. Nice to meet you. this Hello there. Hey, So your name is Melissa? MELISSA. This is David without the D. DAVI, right? Yeah. Daniel, your common spelling. It's pronounced different, but that's the same. Hello. Nice to meet you too. Sure. Sinal depois da hora. Se sinal está atendido na hora de perguntas, vem depois. See here, you have a pen. Qual o seu nome? Jan? N? JAN? E? T? TE? Yeah. Sure.
your pen up here. Okay, yeah, that is my pen. You're right. Deixa eu ver se tem a apresentação. Eu anuncio esse e faço o senhor anunciar ele. A IBIC é aberta para quem quiser ir? Tocar nos pastores livres. Mas podem ir pastores de outras igrejas que não sejam. Oh, that's right. I don't have to do airplane mode. What am I doing? Vamos supor que tem um pastor mais regular que quer ir para ver. Ele pode ir? Eu acho que. Não tem problema não, né? Takes off at Tem 8:30. problema é João que diz. Getting there roughly at 6 or 6:15 or something like that. Yeah. Yeah. Some are saying 2.5. Yeah. So, if I don't see you again, we're going to keep in touch. Yeah, you bet. Yeah, I would. Yeah. Up here in Southern California. Okay. I'm in Santa Clarita. Is it okay? Okay. Okay, so you've heard of it. Okay. Very good. I might just sit down for a quick second here.
Apocalipse aí. Então, os irmãos, vamos aproveitar bem o tempo. Você que está em pé, possa... Você que está em pé, por favor, se assente. Quero dar alguns avisos, é importante que você esteja atento. Próxima semana nós vamos ter uma disciplina de férias, análise de Salmos, com o pastor Geraldo Newman. Está aqui. Levante aí, pastor, para o povo lhe conhecer. Pastor Geraldo Newman. Olha, exatamente. Salmos tem sido um livro que tem emocionado, que tem cada vez mais motivado a igreja do Senhor Jesus. Então, que tal você mergulhar a fundo neste livro, conhecer, aprender bastante. Invista suas férias, então, no estudo da Palavra de Deus. Passe essas 2 semanas estudando aqui no Cibima. Faça sua inscrição. Se você não pode fazer hoje, segunda-feira, quando você chegar, você já pode fazer sua inscrição e já começar a semana estudando. Se você quiser fazer valendo crédito, vai custar R$120 as 2 semanas. Mas se você quiser só ouvir, eu quero só ouvir o professor, é R$60, ok? No dia 4 a 9 de fevereiro, nós vamos ter o curso Raízes da Fé, Antigo Testamento. Esse é um curso onde você vai estar aprendendo bastante todo o Antigo Testamento, certo? Vai ser uma semana muito intensa. É um curso que vale a pena. O investimento do curso é R$120. E apesar de ser, você pode achar caro, o outro era 2 semanas 120, esse é 1 semana 120, é porque esse você já tem um material todo incluso, certo? E o material é bem robusto, um livro totalmente colorido, acerca do Antigo Testamento, aprofundado, então vale a pena, ok? Vale bastante a pena você estar fazendo esse curso. E no dia 9 a 13 de julho, nós temos o nosso curso de aconselhamento bíblico, a conferência de treinamento e aconselhamento bíblico, que já estamos há mais de 10 anos tendo esse curso aqui em Fortaleza. Então, você já pode garantir a sua inscrição, ok? Tanto no site ou aqui no Cibima. Né? Então, faça logo isso, que você ajuda a gente a se programar, todas as pessoas que já estão se preparando para esse evento. Pastor Jaime, tem um aviso também? Só um aviso com a IBIC para pastores e líderes, 24 e 27 de janeiro, com Alex Granado, sobre a metodologia em missões. Pode falar com detalhes comigo sobre esse evento com a IBIC, a Associação de Igrejas Bíblicas. Aquiraz. Okay, we're going to turn our attention to Revelation chapter 19. Agora, Apocalipse capítulo 19. The wrath of God has been poured out. A ira de Deus derramado. The seals, the trumpet, and the bowl judgments have unfolded. No desenrolo dos selos, dos trombetas, das taças. And now things come to a culmination. Agora tudo está acumulando, tornando fim. In Revelation chapter 19, verse 11, Apocalipse 19, versículo 11, describes the second coming of Jesus to earth. Falando sobre a segunda vinda de Cristo para o planeta Terra. Verse 11 says, Versículo 11 diz: And I saw heaven open, and behold, a white horse, and he who sat on it is called Faithful and True, and in righteousness he judges and wages war.
Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. So he comes to judge and wage war at this time. Ele está chegando para julgar, guerrear. Verse 12. Versículo 12. His eyes are a flame of fire, and on his head are many diadems, and he has a name written on him, which no one knows except himself. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Verse 13. Versículo 13. He is clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. And the armies which are in heaven, clothed in fine linen, white and clean, were following him on white horses. E seguiram-no os exércitos que há no céu montando cavalos brancos, com vestidos de linho finíssimo, branco e puro. That is probably a reference to the church who had already been raptured right before the tribulation. Provavelmente referência da igreja que foi arrebatada logo antes da tribulação. Verses 15 and 16 are very significant. Versículo 15 e 16, versículos significantes. From his mouth comes a sharp sword, so that with it he may strike the nations. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. So his word is very powerful. Então sua palavra é poderosa. And notice in the middle of verse 15 E note no meio do versículo 15 that he will rule them with a rod of iron. e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. So think about this statement. Pense sobre a frase aqui. Jesus is returning in his second coming. Jesus está chegando na segunda vinda. And we're told that he will rule them. E ele regerá, vai reinar. So Jesus' second coming Então na segunda vinda does not bring an end to a kingdom reign, não é o fim do reino, but it comes to bring a kingdom reign. mas é o início do reino. Satan and the beast have been deceiving the world, Satanás e a besta estão enganando o mundo. but now there's a dramatic replacement here. Mas agora temos uma mudança dramática. The kingdom of the world O reino deste mundo has become the kingdom of Christ. tornou-se o reino de Cristo. So we see that it is at this time that he begins to reign. Então estamos vendo o tempo que ele inicia seu reino. And then notice that he will rule them with a rod of iron. E note que ele vai reinar com cetro de ferro. Now, when have we seen that before? Já viu isso? In Psalm 2:9, Salmo 2:9, when it was predicted that the Messiah would rule with a rod of iron. quando foi predito que o Messias ia reinar com cetro de ferro. And then in Revelation chapter 2 verses 26 and 27, Apocalipse 2, 26 e 27. when Jesus told the church that if they overcome, they will rule with a rod of iron. Jesus falando com a igreja, os vencedores também iam compartilhar com ele no reino, reinando com um cetro de ferro. So it's at this time that the rule with a rod of iron begins. Então aquele reino com cetro de ferro está iniciando agora. As Jesus begins to rule over the nations. Quando Jesus começa o seu reino sobre as nações. Verse 16 says, Versículo 16 diz: and on his robe and on his thigh he has a name written, King of Kings and Lord of Lords. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. And then in the next few verses, Nos próximos versículos, I'm not going to read it all, não vou ler, but Jesus' coming brings utter destruction to his enemies. a chegar de Jesus traz destruição total para seus inimigos, The birds of the sky are summoned chamando as aves do céu to eat the flesh of those who will be destroyed. para comer a carne das pessoas destruídas. Christ comes against his enemies at this point. Cristo vem contra os seus inimigos neste momento. Verse 19 says, Versículo 19 diz: and I saw the beast and the kings of the earth and their armies assembled to make war against him who sat on the horse and against his army. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. So there is opposition to the return of Christ. Então tem oposição na vinda de Cristo. And then in verse 20, Mas em versículo 20, the beast was seized. mas a besta foi aprisionada. This is that antichrist. Esse é o anticristo. And with him the false prophet is as well. E com ela o falso profeta.
And then the end of verse 20 says, No fim do versículo 20 diz: these two were thrown alive into the lake of fire which burns with brimstone. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo, que arde com enxofre. So the beast and the false prophet are thrown into the lake of fire. Então o besta e o falso profeta estão jogados no lago de fogo. And then in verse 21, Versículo 21. and the rest were killed with the sword which came from the mouth of him who sat on the horse, and all the birds were filled with their flesh. Os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. So the human armies against Jesus are destroyed. Então o exército humano indo contra Jesus é destruída. Now during the tribulation period, Durante a tribulação, there is a false trinity. temos trindade falso. The good trinity is the Father, Son, Holy Spirit. O trindade de bom é Pai, Filho e Espírito Santo. But the false trinity is Satan, the Antichrist, and then the false prophet. Mas a falsa trindade é Satanás, o anticristo Just e o as, profeta. just as Jesus is God's man, Jesus, o Filho de Deus, the beast or the Antichrist is Satan's man. a besta ou anticristo é filho de Satanás. And just as the Holy Spirit points towards Christ, Enquanto o Espírito Santo está apontando para Cristo, the false prophet pointed towards the beast. o profeta aponta para a besta. Now, according to verse 20 of chapter 19, Versículo 20 de capítulo 19, the beast and the false prophet were thrown into the lake of fire. a besta e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo. But now we see what happens to the leader of the false trinity, Agora, o líder daquela trindade falsa, to Satan. Satanás. And I do believe that the events of Revelation 20 follow those of Revelation 19. Eu acredito que os eventos de capítulo 20 estão depois dos eventos de capítulo 19. Verse 1 says, Versículo 1 de 20 diz: Then I saw an angel coming down from heaven holding the key of the abyss and a great chain in his hand. Então vi descer do céu anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. And he laid hold of the dragon, the serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. E segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. And he threw him into the abyss and shut it and sealed it over him, so that he would not deceive the nations any longer until the 1,000 years were completed. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele para que não mais enganasse as nações, até se completaram os 1000 anos. What's important about these verses Coisa importante nesses versículos, is that the presence of Satan is removed from the earth. a presença de Satanás é removida da terra. The prince of the power of the air O príncipe de potestade do ar, and the God of this world o Deus deste mundo, will no longer have access to the earth. jamais tem acesso à terra, o planeta. In the New Testament, No Novo Testamento, the abyss is presented as a spirit prison. abismo é prisão para espíritos. In Luke's gospel, Em Lucas, there were certain demons afraid that Jesus would send them to the abyss. tinha demônios com medo que Jesus ia mandar eles para o abismo. And if that happened, they wouldn't have access to the earth. E se isso acontece, eles não iam ter acesso à terra. In Revelation chapter 9, some demons were let free from the abyss Em Apocalipse 9, alguns demônios foram libertos do abismo to torment people on the earth. para atormentar pessoas na terra. So being in the abyss Então, estar no abismo means that there is no access to the earth. significa que não tem acesso à terra. So according to verse 2, Então, conforme o versículo 2, Satan is bound for 1,000 years. Satanás é acorrentada por 1000 anos. And verse 3 shows how much that he is confined. E versículo 3 fala do tanto que ele está prendido. Notice that he as a person is thrown into the abyss. Note ele como uma pessoa é jogada aí. And when that occurs, E quando isso acontece, the abyss is shut and sealed over him. o abismo é fechado e selado por cima dele. So this is the imprisonment of Satan. Então Satanás é aprisionado. And as a result, Resultado, he's no longer able to deceive the nations. jamais pode enganar as nações. It's kind of like if a murderer was caught, Como se fosse pego um assassino, if he was thrown into jail, jogado na prisão,
We would say his murdering ways are over. Pode dizer, sua obra de assassino já terminou. So the great deceiver of the nations Então o grande enganador das nações is removed from having access to the earth. é removido de ter acesso ao planeta Terra. So during Jesus' kingdom, Então durante o reino de Jesus, there is no deception from Satan during this não particular tem time. mais alguém para enganar pessoas. When Jesus was casting out demons during his ministry, Quando Jesus expeliu demônios durante o seu ministério, those were glimpses of the total removal of Satan from the earth. essas eram dicas do que ia acontecer no futuro. So Jesus did exorcisms at his first coming, Jesus expeliu demônios sobre sua primeira vinda, and what takes place here e agora o que acontece aqui is one giant exorcism, é uma grande expulsão de demônios, because I take it all the forces of darkness are also bound at this time as too. porque entendo que todas as forças do maligno também estão jogadas fora do acesso. So the earth is going to function at this time without the influence of Satan. Então, as funções da terra vão funcionar sem ter influência de Satanás. And then we come to verse 4. E chega no versículo 4. Then I saw thrones. Vi também tronos. So this indicates that there's going to be kingdom reign. Então está indicando o reino. Remember back in Revelation 2 and Revelation 3? Lembra em Apocalipse 2 e capítulo 3? Promises to the church. Promessas para as igrejas. If you overcome, Se é vencedor, you will reign. reinarão. So now thrones are set up. Agora tronos estão aprontados. And they sat on them. Eles assentaram nos tronos. Who's the they? Quem são eles? We're not told who the they are. A Bíblia não diz. But it could be the people of Revelation 19 verse 14. Mas poderia ser as pessoas de capítulo 19 e 14. Because when Jesus comes again, Porque quando Jesus volta, there are armies coming with him. exércitos vêm com ele. Perhaps it's the church that was raptured 7 years prior. Talvez a igreja que foi arrebatada 7 anos antes. Now as verse 4 unfolds, Mas enquanto desenrola o versículo 4, we're told that judgment was given to them. julgamento foi dado a eles. So this is a kingdom reign. Então é um reino reinando. Now in the next part of verse 4, Próximo parte do versículo 4. this is where we need to remember the group from Revelation chapter 6 verses 9 to 11. Eu quero que você lembre aquele grupo de capítulo 6, versículo 11. Those were the martyrs. Os mártires. Those were the ones who were killed because of their testimony for As Jesus. pessoas que morreram por causa do seu testemunho para Cristo. And their bodies were decaying, Seu corpo decompondo lá na terra, but their souls were in heaven. mas as almas lá no céu. And remember, they were the one crying out for justice upon the earth. Lembra essas pessoas reclamando para a justiça aqui na terra? How long, O Lord, until you avenge our blood upon the earth? Quanto tempo ao Senhor até que tem vingança aqui na terra? And you remember what they were told in verse 11 of chapter 6. E lembra que eles foram ditos? You need to wait a little while. Espere um pouco, Well, the waiting is over at this point, pois agora jamais precisa esperar, because something great happens here. porque uma coisa grande vai acontecer. So notice what John says, Note o que João fala, the middle of verse 4. no meio de versículo 4. And I saw the souls of those who had been beheaded because of the testimony of Jesus and because of the word of God, and those who had not worshipped the beast or his image, and had not received the mark on their forehead and on their hand. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte da sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Now notice what happens to these people who were killed for the sake of Jesus. Note o que acontece com as pessoas que eram mártires para Cristo. They came to life. Receberam vida. In Revelation chapter 2 verse 8, Em Apocalipse 2 e 8, Jesus was described as one who came to life. está descrevendo Jesus como uma pessoa que recebeu vida. The same Greek word was used in both passages. A mesma palavra grega está usando nas duas passagens. So this is a physical resurrection. Então estamos falando sobre uma ressurreição física. Those who were in Revelation chapter 6, As pessoas em Apocalipse capítulo 6, they were already believers, já crentes, and because they were believers, they lost their lives. e por causa da sua fé perderam sua vida, They were physically killed, fisicamente morreram, but now they come to life physically. mas agora fisicamente
tenha vida. And we're told that they reigned with Christ for 1,000 years. E reinam com Cristo 1000 anos. So they're actually reigning when Jesus reigns. Estão reinando no mesmo tempo de Jesus. And notice that it is for 1,000 years. E note, 1000 anos. We get the Latin word millennium from this 1,000 years. Pegamos aquele termo milênio, dessa palavra 1000 anos. So the reign of Christ is for 1,000 years. Então o reino é por 1000 anos. Now that doesn't mean when the 1,000 years are over, Jesus stops reigning altogether. Isso não significa que quando termina os 1000 anos que Jesus para de reinar. Because his throne will merge with the Father's throne. Porque o seu trono vai se juntar com o trono do Pai. And he will continue to reign forever. Vai continuar para toda a eternidade. But one thing that's very important here Mas uma coisa importante aqui is that the 1,000-year reign of Jesus occurs after the second coming of Jesus. que o 1000 anos, o reino de 1000 anos acontece depois da segunda vinda. There are some theologians who say Tem alguns teólogos que dizem that this 1,000-year reign of Jesus takes place between his two comings, que o 1000 anos acontece entre a primeira e a segunda vinda. and that his second coming brings an end to his 1,000-year E que a reign. segunda vinda é o fim do reino. But that does not seem to fit the context. Essa não combina com o texto aqui. It is the second coming of Jesus É a segunda vinda de Cristo that brings this 1,000-year que reign. traz o 1000 anos. And then in verse 5, Versículo 5. the rest of the dead, O restante dos mortos. these would be unbelievers, Esses seriam os incrédulos, because all believers were raised to life at the beginning of this kingdom. porque todos os crentes já receberam vida no início do reino. But the rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were completed. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. And verses 11 to 15 will describe their fate. E versículos 11 a 15 descreve o seu destino final. Which they will be destined to the lake of fire. Destino ao lago de fogo. Verse 7 says this: Versículo 7 fala: when the 1,000 years are completed, Satan will be released from his prison. Quando, porém, se completam os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. And then verse 8, Versículo 8. he will come out to deceive the nations which are in the four corners of the earth. E sai para seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. So Satan is released for a very brief time, Satanás é solto por um tempo breve. and he tries to deceive the nations. E nesse tempo ele quer enganar as nações. And notice it's the nations which are in the four corners of the earth. E note as nações nos 4 cantos da terra. The mention of the earth here Menção da terra indicates that this 1,000-year reign has been taking place on the earth. indica que esse reino está acontecendo no planeta Terra. I wish I could go into more details about this battle that's taking place here. Gostaria de entrar em mais detalhes sobre a batalha, But the important thing to get from these verses mas a coisa importante que quero destacar: is that Satan is instantly destroyed by fire. Satanás é instantaneamente destruído por fogo. If you look at verse 9, Versículo 9. it says, they came up on the broad plain of the earth and surrounded the camp of the saints in the beloved city, and fire came down from heaven and devoured them. Marcharam então para a superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. And then in verse 10, E versículo 10. and the devil who deceived them was thrown into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are also, and they will be tormented day and night forever and ever. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já encontraram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. So think of the order of things here. Note a sequência. When Jesus returned at his second coming in chapter 19, Jesus voltou em capítulo 19 da segunda vinda. the beast and the false prophet were thrown into the lake of fire. A besta e o profeta foram jogados no lago de fogo. Yet Satan was put in the abyss, which was a prison. Mas Satanás foi colocado no abismo, em prisão. And after the 1,000 years, E depois de 1000 anos, Satan is released from the abyss, ele é soltado. and he comes back to the earth, Ele vai correndo para a terra but is immediately destroyed with fire. e imediatamente está destruído com fogo. And at that point, he goes to the lake of fire, E ele vai para o lago de fogo, where he joins where the beast and the false prophet already were.
junto com a besta e o falso profeta que já estão lá. At this point, the false trinity all are in the lake of fire. Agora aquela trindade falsa está toda juntada lá no lago de fogo. Now, when we come to chapter 21, Capítulo 21, chapter 21 through chapter 22, verse 5, 21 até 22, versículo 5, describes what we call the eternal kingdom. descreve o reino eterno. And this is where the millennial kingdom of Jesus Aqui o reino milenial merges into the final eternal form of the kingdom. começa de juntar com o reino eterno. Now, there's way more here than I can cover, Tem muito mais aqui do que eu posso but let's look at a continuar few. falando, mas vamos olhar algumas coisas. Let's look at a few verses. Vamos olhar alguns versículos. Chapter 21, verse 1 says, Capítulo 21, versículo 1 diz: "Then I saw a new heaven and a new earth. Vi novo céu e nova terra, For the first heaven and the first earth passed away, and there is no longer any sea." pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. There's some debate as to whether this new heaven and new earth is an entirely new heaven and earth, Debate se essa nova terra, novo céu é nova terra completamente nova, or whether it's a renewed planet Earth. ou se é o planeta renovada. I lean towards the latter view, Eu estou inclinado para essa posição que é renovada. but there are good people who hold the first view. Mas tem boas pessoas que inclinam a outra geração. But the main thing to understand here Mas a coisa importante entender is that this is a real, tangible place. que é uma coisa tangível. In the beginning, God created the heavens and the earth, No início Deus criou os céus e a terra. and that was real and tangible. Era uma terra tangível, verídico. And now when it comes to the new heavens and the new earth, Agora nova terra, novo céu, this is also a real and tangible place. também lugar tangível. And I think what we're going to see here Vamos ver aqui is that the full presence of God is actually living with his people on the new earth. a presença plena de Deus está aqui na terra. Verse 2 says, Versículo 2. "And I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, made ready as a bride adorned for her husband." Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, So on da this parte de Deus, ataviada como noivada, adorada para seu esposo. new earth is the capital city, the new Jerusalem. Nesta nova terra tem um novo capital, ou nova Jerusalém. And then verse 3 says, Versículo 3 diz: "I heard a loud voice from the throne saying, ouvi uma grande voz dizendo: Behold, the tabernacle of God is among men, and he will dwell among them, and they shall be his people, and God himself will be among them." Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. God is dwelling among his people in the new Jerusalem on the new earth. Deus habitando com seu povo na nova Jerusalém, no planeta Terra. Remember way back in the Garden of Eden, back in the early chapters of Genesis, Lembra bem no jardim de Éden, bem em Gênesis? God used to walk with Adam in the cool of the day. Deus andou no jardim com Adão But na tarde do dia. sin separated the presence of God from man. Mas pecado separou o presente de Deus do presente do homem. But at this particular time, the full presence of God is among his people. Mas agora a presença plena de Deus está com seu povo. And then verse 4 says, Versículo 4 diz: "And he will wipe away every tear from their eyes, Ele enxuga os olhos de toda lágrima, and there will no longer be any death, e a morte já não existirá. and there will no longer be any mourning or crying or pain. The first things have passed away." Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. So that's a statement that all things that make us sad are totally gone away. Todas as coisas que causam tristeza são removidas. For those who have believed in Jesus, Para os que têm crido em Cristo, the story ends well. a história termina bem. But even as it ends in one sense, Mas enquanto termina, it's beginning é o início, because this kingdom is forever. porque o reino é para sempre. Now in verses 9 and following, Versículos 9, there's a description of the new Jerusalem. temos uma descrição da nova Jerusalém. It talks about beautiful stones, Pedras bonitas, and there's streets of gold, estrada de ouro, and beautiful gates. portões bonitos.
And the city is laid out. The city is about half the size of the United States. Cidade é quase a metade do tamanho dos Estados Unidos. And then if you look at verse 24, Versículo 24. we're told that the nations are going to act right during this time. As nações andarão mediante a luz de maneira correta. Verse 24 says, 24 diz: the nations will walk by its light, and the kings of the earth will bring their glory into it. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. So there appear to be literal nations on the new earth. Então ainda tem nações literais andando aqui na terra. But at this point, there's no chance for rebellion. Mas não tem possibilidade de rebelião. They walk by the light of the New Jerusalem, Andam na luz da Nova Jerusalém, which seems to indicate there is activity on the new earth outside the New Jerusalem. que demonstra atividade no planeta fora da cidade santa. And yet the New Jerusalem is the capital city for everyone. Mas a Nova Jerusalém é o capital para todos. And notice verse 24 also talks about the kings of the earth. E também fala sobre os reis da terra. Again, that sounds very tangible, Fala coisa muito tangível. that we have nations and kings. Temos nações e reis. And then the last part of the verse says E o último parte diz that the nations and the kings will bring their glory into it. que os reis da terra trazem a sua glória. Well, what is their glory? O que é glória? It's probably whatever nations do, O que nações fazem? probably their cultural contributions. Contribuições culturais. And then in verse 25 we're told, Versículo 25. in the daytime, for there will be no night there, its gates will never be closed. E suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. And then verse 26, 26. and they will bring the glory and honor of the nations into it. E lhe trarão a glória e a honra das nações. So you see the nations totally serving God at this point. Essas nações estão servindo o rei. And then when you come to chapter 22, Versículo 22. the first Capítulo 22, desculpe. the first 5 verses continue the discussion. Os primeiros 5 versículos estão continuando descrevendo. Everything after verse 5 is basically the close of this book. Depois, versículo 5, 6 para frente está o fechamento do livro. So in verse 1, Versículo 1. we see the river of the water of life Então, vimos o rio da água da vida. coming from the throne of God and of the Lamb. Sai do trono de Deus e do Cordeiro. Notice it's the throne of God and of the Lamb. Note o trono de Deus e do Cordeiro. It seems at this point Parece aqui that the Father's throne and Jesus' throne merge. que o trono do Pai e o trono do Filho juntam-se em um. And then in verse 2, Em versículo 2, in the middle of its street and on either side of the river was the tree of life. no meio da praça e nos dois lados do rio, a árvore da vida. The tree of life existed in the original Garden of Eden. A árvore da vida existia já no jardim de Éden. And once Adam was expelled from the garden, E uma vez que Adão foi expelido do jardim, the tree of life hasn't been seen. jamais temos visto a árvore da vida. But now in the eternal kingdom, the tree of life shows up again. Mas agora, no estado eterno, estamos vendo de novo a árvore. I take it since the tree of life was a literal tree in Genesis, Eu creio que, já que a árvore era uma árvore literal no livro de Gênesis, that it's a literal tree here. é também uma árvore literal aqui, And notice what this tree does. E note o que a função dessa árvore. It bears 12 kinds of fruit, Ela tem 12 frutos, and it yielding its fruit every month. dando fruto mensal. The mention of month seems to indicate time, A menção de mês indica tempo, that there's sequence of events. que tem uma sequência de eventos. There's 1 month and then another month. Mês 1, mês 2, mês 3. And then notice next, Note agora, the leaves of the tree were for the healing of the nations. as folhas da árvore são para cura das nações. So the nations are participating in the tree of life. Então as nações estão participando com a árvore da vida, And it's connected with the healing of the nations. que é conectada com a cura das nações. Now the word healing here A palavra cura aqui doesn't mean the nations still fight each other and then they need to be healed. não indica que as nações estão brigando e agora precisa curar um ferido.
This is referring to a continual harmony that takes place. Está referindo a uma harmonia continual que está acontecendo. The nations will never be at war again. As nações jamais estão em guerra. That's one of the greatest miracles of all. Esse é um dos maiores milagres. Because people groups have always been fighting each other throughout history. Porque povo sempre tem briga com povo. So there is a coming time when there will be no war. Mas tem um tempo que jamais terá guerra. All the nations and people groups will get along. Todos os povos e nações em harmonia. Then verse 3. Versículo 3. There will no longer be any curse. Nunca mais haverá qualquer maldição. And the throne of God and of the Lamb will be in it. Nela terá o trono de Deus e do Cordeiro. So another reference to this shared throne between Jesus and the Father. Outra referência desse trono misturado, juntando os dois. And then the last part of verse 3 says, A última parte diz: His bondservants will serve him. Os seus servos o servirão. So remember, Jesus and the Father are on the throne. Lembre, Jesus e o Pai estão no trono. And notice that people are called the servants of God. E as pessoas são chamadas servos de Deus. So we are not God ourselves. Nós não somos deuses. We're still servants of Estamos God. servos de Deus. Now in verse 5, Versículo 5. we're told that there will no longer be any night. Já não haverá noite. And then the very end of verse 5 E no final de 5 brings the kingdom story to a culmination. termina a história do reino. And they will reign forever and ever. E reinarão pelos séculos dos séculos. So the very last statement in the Bible about the future Então, a última frase na Bíblia sobre coisa futura is a statement that the people of God will reign forever and ever. é a frase que o povo de Deus vai reinar para sempre. Remember way back in Genesis 1, Lembra em Gênesis capítulo 1? man was called to rule and subdue. Deus deu ao homem a tarefa de governar e sujeitar a terra. And sin destroyed all of that at the time. E o pecado destruiu isso. But because of Jesus, Mas por causa de Jesus, everything's been fixed. tudo é consertado. And now the saints will reign forever. E agora os santos vão reinar para todo sempre. That is a great end to the story. É um grande final But dessa again, história. even as we say end, Mas enquanto eu digo final, it's really just the beginning. é só o início. Okay. At this point, let's go ahead and maybe take, if there are any questions, let's maybe take 3 or 4 Vamos ter questions. 3 ou 4 perguntas. Eu vi essa mão aqui. Minha pergunta é sobre as posições do arrebatamento, seja pré-mil, pós-mil, âmil, se essas interferem com a pré-tribulação, pós-tribulação, se essas interferem com a teologia do reino em si. Like rapture views change the storyline. Yeah, there's a change of rapture. You change the storyline of the kingdom. I don't think the rapture views change the storyline predicted. Eu creio que qualquer perspectiva sobre o tempo do arrebatamento não vai mudar a história sobre o reino. Your millennial view would affect the storyline just told. Perspectiva sobre o milênio ia mudar, mas do arrebatamento não. The only one change would be A única mudança seria with rapture views would be whether the church is a part of the tribulation. se a igreja participa da tribulação ou não. But it doesn't change the story. Mas não muda a história do reino. Vou pegar quem estava aqui? Vou para cá então. Apocalipse 20. Mostra que o reinado é 1000 anos. Alguns teólogos aliancistas têm argumentado através do capítulo 20 que, por exemplo, chave, corrente, dragão não são coisas necessariamente literais. são coisas não literais. Não são
Um momento. Yeah. Continue. Porque 1000 anos seria literal. I would say that I think the key and the chain are literal in the sense that Satan is a real spirit being, and these are things that will incarcerate him. Creio que chave, corrente são literais no sentido que Satanás é um ser espiritual e essas são as coisas que vão ser usadas para segurar ele. The abyss is a literal place. E abismo também é um lugar literal. You know, just because we're dealing with spiritual beings, só porque estamos tratando um ser espiritual, there can still be a realness and a literal aspect to what we're doing. Tem um aspecto literal de como está segurando um ser espiritual. So whatever it takes to bind a spirit being, então o que é necessário para prender um ser espiritual, who is finite and limited, que é finito e limitado, that's what this does. Essa corrente, this chain. Corrente é essa coisa que segura aquela pessoa espiritual. Sei não. Para cá depois é um azul lá atrás. Fala bem alto. Apocalipse 13, eu tenho que repetir porque está sendo filmado. 13 e 7. Dar poder para guerrear contra os santos e vencer. Parei, esses vencer sua pergunta é se vencer é morrer ou não, e a segunda parte da pergunta é e por que é período de tribulação? Chapter 13. Okay. We have qual versículo? 13:7. It's given to him to make war with the saints and to overcome them. Does overcome them mean he killed them? And authority to make every tribe. Yeah, I think it's referring to physical persecution and domination. Eles estão sim, é perseguição física, dominando mesmo até morrer. Certo, estamos concordando que conforme versículos 7 e 10 é morte física. É isso? Quem? Os santos no tempo da tribulação. Who's killed? The saints. Who's killed? The saints. Yeah, I would say that he has the authority to take the life of believers, their physical lives. Qualquer crente vivendo nesse tempo. Vou para cá e depois para cá. No início de capítulo 20 ele falou sobre que a posição está, capítulo 20 está falando coisa em sequência. Essas palavras, então, depois é um argumento que podemos usar ou um argumento que temos que tomar cuidado se vamos utilizar, se é fraco. Chapter 20, you talk about things being in sequence. This and then this and then. You're saying that your basis for that are words like then and after. That are these
terms that we can be sure that these terms really mean sequence, or is that something we should just be careful of? We can be sure that these indicate sequence. Podemos ter certeza que essas frases então depois indicam sequências. In Greek, these are called kai-aidan formulas. E na palavra grega é formulários kai-adon, which usually indicate sequence. que geralmente indicam sequência. I have even read commentators who don't agree with what I'm saying. Eu já li comentários que não concordam com o que eu estou dizendo. Say that it seems like the kai-aidan formulas present sequence. Dizem que parece que essa kai-adon gramática indica sequência. And I would add one more thing. Acrescenta mais uma coisa. There's many passages in the Old and the New Testament Muitas passagens no Velho e no Novo Testamento that give a certain sequence. que falam em coisa sequencial. Tribulation period, Tribulação, return of the Lord to earth, volta do Senhor para a terra, kingdom. reino. That happens in Isaiah 24 and 25. Isaías 24 e 25, That happens in Zechariah 14. Zacarias 14, And that happens in Matthew 24 and 25. Mateus 24 e 25. So even before you get to Revelation, Mesmo antes de chegar no Apocalipse, that sequence has been established in other a sequência passages já of foi Scripture. estabelecida em outras passagens. Sobre a batalha de Gog e Magog, se é mesmo evento de Ezequiel 38. The one that's mentioned at the end of Revelation 20. O Gog e Magog do fim de capítulo 20. There's a lot of debate on that, but I actually think it is. Tem muito debate sobre essa, mas ele acredita que é. Gog and Magog is mentioned. Gog e Magog estão mencionados. There's a fiery destruction. Temos destruição de fogo. In Ezekiel 38 and 39, Ezequiel 38 e 39. the Gog-Magog invasion occurs when Israel's at peace for a while. Gog e Magog acontece quando Israel já está em paz para um tempo. I know there's a lot of people that would disagree with that, Tem muitas pessoas que talvez não concordem com isso, but I do think Gog-Magog invasion's at the end of the millennium. mas eu creio que essa invasão de Gog e Magog está no fim do milênio. And I do respect others who disagree on E that. respeito as pessoas que não concordam. E logo atrás aqui. Deixou claro que as taças na segunda metade da tribulação. Trombetas e selos estão na primeira ou segunda metade? Yeah. I think the seal judgments are primarily the first 3.5 years Creio of the que os selos estão tribulation, no início, 3 anos e meio. and the trumpets are around the midpoint of the 7-year Trombetas tribulation. no meio. And then the bowl judgments come in rapid fire E as at the taças very bem end of the depois, tribulation. rápida. Okay, maybe one more. Mais uma pergunta lá aqui. Apocalipse 7. Falam 144 mil. Entre as tribos. Nem tem Efraim nem Dan. José e Levi. Quem seria José? Por quê? Quem? Efraim saiu da lista. Yeah. And Joseph is mentioned instead. He has any comment on who these tribes? Yeah, that's a great question. Boa pergunta. Because when you look at the list of the tribes of Israel, sometimes there's a little bit of difference in who's listed in the 12. Olhando as listas, parece diferenças em quem é quem nas listas. And I've actually written down somewhere what I thought was a good explanation, Uma vez eu escrevi uma coisa que eu achei que era uma boa explicação, but it's a very detailed explanation, mas é uma explicação muito detalhada. and I can't remember all E the eu, details eu não lembro os offhand. detalhes agora.
But from what I remember, there actually is a really good explanation. Mas do que I eu just lembro, can't think of it. era uma boa explicação. Okay, so that's right. So I guess that brings an end to our conference. Eu creio que estamos terminando a nossa conferência. So I end being stumped when it comes to the last Que question. coisa! Terminar com a pergunta que But I would like to thank all of you for your graciousness. Mas eu quero agradecer para sua recepção graciosa, You have been very kind. bondosa comigo, The fellowship has been great. comunhão gostoso, The questions have been fantastic. perguntas fantásticas. So it's been a real honor to be with you É this uma week. honra estar com vocês durante essa semana. So I'll be leaving on an early flight tomorrow. Eu pego um voo cedo amanhã, But I had a really great time this week, and I thank you for that. mas foi uma boa semana e agradeço. Só não vou dizer assim, "Yuhu!", porque aí vocês podem acharem ruim. Gente, queria agradecer de novo, Dr. Vlach. Realmente tem sido uma bênção essa semana inteira. E agradecer a vocês também que vieram todas as noites, participaram. Continuemos orando por esse homem, para que Deus continue usando-o grandemente, especialmente em escrever. Estamos no caminho de ver vários livros sendo traduzidos para o português. E ore por esse projeto, para que a gente possa ter material bom e colocar assim na mão do povo brasileiro nessa área, né? Não temos muita gente no nível do Dr. Vlach atuando atualmente, né? Tanto em escrever quanto em pregar. Então, lembre de orar por esse homem, para a honra e glória de Deus, que ele possa continuar nesse trabalho, tá bom? Mais uma vez, obrigado, meu irmão, muito obrigado. Vamos orar, vamos ficar em pé e vamos agradecer. Queria apresentar o pastor Daniel Anderson, está ali, é aquele cabeludo lá, está vendo? Ele é o presidente da BGFM e chegou agora há pouco. Daniel, vem cá, vem orar, terminando aqui. Você veio só para orar, para terminar a conferência. Oremos. Senhor, agradecemos pela oportunidade e o investimento que foi feito pelos homens, mulheres que estão aqui estudando durante estes dias. Agradecemos que sua palavra está escrita numa maneira que nós podemos interpretar segundo o contexto e entender o que está escrito lá. E que assim podemos ter confiança, não somente nessa passagem sobre profecia, o futuro, mas também os versículos sobre a nossa própria salvação. Então, agradecemos, Senhor, que tem homens que se dedicaram às suas vidas para estudar a sua palavra ao nível do Dr. Vlach, e que nós podemos ser, Senhor, então, abençoados com ouvindo o que ele disse. Eu também, Senhor, quero agradecer, só neste tempo curto que eu estava aqui, a maneira que ele falou conosco, honestamente, com humildade. E peço, Senhor, que todos nós teremos essa atitude enquanto nós estamos estudando a sua palavra. Senhor, nós queremos ver o seu retorno. Nós estamos ansiosos, mas também sabemos que ao nosso redor tem muitos que ainda não têm esperança em Jesus Cristo. Então, ajuda este tempo a estimular a gente de comunicar mais e mais o Evangelho para os que precisam. Em nome de Jesus, amém.